Bom dia a todos, bem-vindos a mais um evento do Instituto de Direito, o IBDAFT, Direitos Administrativos, Financeiro e Tributário, e hoje em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para homenagear os juristas que se destacaram em 2024. E são eles: o professor Fernando Facuri Scaff, Dr. Christian Rodrigo Pichetti e a doutora Thaís Xavier Ferreira da Costa. Então, passo a palavra agora ao presidente do Instituto, o professor Kiyoshi Harada. Bom dia a todos. Como disse o apresentador, essa homenagem é um evento em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, representado pelo sempre deputado Paulo Correia Júnior, que infelizmente não pode estar presente na plataforma, mas ele enviou uma mensagem a ser veiculado no final da homenagem. Quero, primeiramente, parabenizar aos juristas Fernando Facuri Scaff, Christian Rodrigo Pichetti e Thaís Xavier Ferreira da Costa. Esta homenagem tem um sentido não apenas de premiar aqueles juristas que contribuíram para a consolidação da doutrina jurídica brasileira, como também para incentivar outros juristas a darem a sua contribuição em prol do nosso instituto, em prol das instituições jurídicas, em prol da sociedade brasileira, para a formação de uma sólida doutrina jurídica que possa propiciar benefícios a toda a comunidade. Então, nesse sentido, é que foi instituído esse prêmio, que é um reconhecimento não só do IBDAF, como também de toda a classe jurídica brasileira, àqueles que se dedicaram à árdua missão de construir uma doutrina típica brasileira, sem prejuízo do direito comparado, mas focando particularmente no direito brasileiro. Então, eu passo a palavra, devolvo a palavra ao mestre cerimônia. Não estou ouvindo, Marcelo. O nosso primeiro homenageado é o professor Fernando Facuri Scaff. O presidente, então, fará a leitura do diploma e a entrega do troféu. Bom, professor Fernando Facuri Scaff. Primeiramente, vou proceder à leitura do diploma. A Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, e o Instituto Brasileiro de Estudo de Direito Administrativo, Financeiros e Tributário, IBDAF, conferem ao Dr. Fernando Facuri Scaff o diploma de jurista de destaque pelo excepcional brilho e desempenho em sua atividade e pela sua contribuição expressiva para o aperfeiçoamento das instituições do país. São Paulo, 2024. Paulo Correia Júnior, deputado estadual, Kiyoshi Harada, presidente do IBDAFT. Em seguida, eu faço a outorga do troféu respectivo. Eu não sei se apareceu esse diploma aí, não. Marcelo, dá para ver ou não? Então, tá Sim, bom. dá para ver. Em seguida, passo a entregar simbolicamente ao jurista esse troféu jurista de destaque 2024 ao professor doutor Fernando Facuri Scaff. Mesmo na cidade que eles estão, eles sabem que todo mundo da frente que a rua não falou. Alguém está com o microfone aberto aí, estou ouvindo vozes estranhas. Era o Jucá. Marcelo, acho que você está sem microfone. Dando sequência, agora o homenageado, Dr. Christian Rodrigo
Picheid. Diploma. Assembleia Legislativa de São Paulo, ALESP, e o Instituto Brasileiro de Estudo de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, IBDAFT, conferem ao Dr. Christian Rodrigo Picheid o diploma de jurista de destaque pelo excepcional brilho e desempenho em sua atividade e pela sua contribuição expressiva para o aperfeiçoamento das instituições do país. São Paulo, 2024. Paulo Correia Júnior, deputado estadual, Quiocha Arada, presidente do IBDAFT. Dá para ver, né? Em seguida, faço a entrega do Troféu Jurista de Destaque 2024 ao Dr. Picheid. E a nossa última homenageada de hoje é a doutora Thaís Xavier Ferreira da Costa. Diploma. Assembleia Legislativa de São Paulo, ALESP, e o Instituto Brasileiro de Estudo de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, IBDAFT, conferem à doutora Thaís Xavier Ferreira da Costa o diploma de jurista de destaque pelo excepcional brilho e desempenho em sua atividade e pela sua contribuição expressiva para o aperfeiçoamento das instituições do país. São Paulo, 2024, Paulo Correia Júnior, deputado estadual. Quiocha Arada, presidente do IBDAFT. Em seguida, faço entrega do Troféu Jurista de Destaque de 2024 à doutora Thaís Xavier Ferreira da Costa. E nesse momento nós pedimos então ao professor Francisco Pedro Jucá para fazer o uso da palavra. Microfone, doutor. Tradicionalmente, eu vou ser muito breve, como sempre. Eu queria registrar que esta homenagem que o IBDAFT, em conjunto com a Assembleia Legislativa, presta a juristas a cada ano, e essa já é a 4ª edição, tem a finalidade de dar ciência para a sociedade e de reconhecer mérito de pessoas que contribuem para a evolução institucional do país, para a qualificação da produção doutrinária entre nós. É com uma alegria muito grande que esse ano nós homenageamos o SCAF, eu posso chamá-lo assim. Nós nos conhecemos há algumas décadas. Melhor não fazer conta, né, SCAF? Deixa assim, que tem tempo demais da conta. Afinal de contas, os nossos filhos, que foram colegas no jardim de infância, já criaram asas e, como se diz no Pará, avoaram. É verdade, é verdade. Mas é um mérito muito grande e eu lembro agora, Scarpe, de um detalhe importante. O lançamento do livro que foi tua tese no casarão do Largo da Trindade. Na época, eu, secretário do Instituto dos Advogados do Pará, na gestão Milton Nobre, ajudamos a organizar uma festa que foi belíssima. E teve até a presença do teu orientador, Edson Roberto Grau, que brindou com uma conferência na época. Portanto, é um mérito que se construiu ao longo do tempo. Professor Picheid, é uma alegria conhecê-lo pessoalmente nessa oportunidade e proclamar o reconhecimento da nossa comunidade publicista ao seu trabalho, à sua produção e à sua contribuição ao direito e às instituições. A terceira homenageada eu vou tratar como tratei o SCAF, porque já tem mais de uma década que nós organizamos juntos com os tribunais de contas o Congresso Internacional de Direito Financeiro. Thaisinha, é um mérito que você conquistou com seu trabalho, com a sua produção científica, com seu esforço na auditoria do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, na docência na ESAD e na contribuição que você dá cada vez nas nossas publicações.
num abraço fraterno e efusivo aos três homenageados e votos de cada vez mais sucesso, com mais repercussão para todos. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do nosso professor aqui, o Dr. Francisco Pedro Jucá. E agora eu passo a palavra, então, para os homenageados, começando, então, pelo professor Fernando Facuri Scaff. Bom, bom dia a todos, bom dia, Thaís, quem nos assiste. Quero dizer algumas palavras, igualmente como o Jucá, bastante breves. Primeiro, agradecer a homenagem. Muito obrigado. Acho que essas palavras às vezes ficam esquecidas, são tão singelas, mas ficam esquecidas. Então, muito obrigado ao IBEDAF, que eu faço na pessoa do professor Quioche Arada, que é um coordenador ímpar de toda esta atividade de revista, seminários, eventos, conexões. Professor Arada, muito bom estarmos juntos e muito bom, agradeço muito a homenagem. Quero registrar que esse negócio de entrega simbólica vai ficar só como registro. Vamos marcar um almoço, faço questão de receber pessoalmente. Então, por hora, no simbólico é magnífico. Muito obrigado, mas eu vou aí para nós nos encontrarmos e acertarmos essa entrega. Faço questão de colocar em lugar de destaque no meu escritório. Muito obrigado. Segundo, quero agradecer as palavras gentilíssimas do professor Jucá. Jucá é amigo de muito tempo, isso que ele falou dos filhos é verdadeiro. Ele foi puxar uma história do lançamento da minha tese de doutorado, é verdade, isso acabou numa farra que não tem tamanho, óbvio, não é? Isso faz muito tempo. Não é? É um negócio que eu já nem lembrava mais. Só a privilegiada memória do Jucá nos permite relembrar essas coisas. Jucá, obrigado pelas palavras, você sempre muito gentil. Nós temos uma trajetória, inclusive na pós-graduação, e aí vai longe essa conversa. Parabéns, e olha, já estou na torcida para o lançamento do livro em tua homenagem. Já mandei o texto. Vamos ver. Por fim, eu queria fazer umas breves palavras de registro de um fato. O Instituto é um instituto que congrega diversas disciplinas jurídicas na área do direito público. Eu trabalho com algumas delas. O grande destaque que faz com que estas disciplinas todas hoje tenham centralidade muito grande passa por reformas financeiras, reformas tributárias, esse redesenho do Estado que a gente vive repensando no Brasil. Então, com uma reforma tributária meio Frankenstein, que foi aprovada de um jeito que a gente não entende muito como ela vai ficar de pé, e mais, com leis complementares que estão sendo propostas, uma já enviada ao Congresso, outras duas com expectativa de que sejam enviadas na semana que vem, isso vai nos levar a um outro tipo de debates, a um outro tipo de patamar. Como ouço do professor Quioche, dá a impressão de que querem fazer uma nova constituinte na matéria tributária. E isso desenha todo o papel do Estado, toda a atividade. Então, são áreas importantes, são temas importantes, e eu tenho colaborado aqui e ali, não tanto quanto o professor Quioche, mas sempre que possível fazendo alguma reflexão sobre este redesenho tributário financeiro do país. Se isso gera algum destaque, eu fico muito honrado pela lembrança do IBEDAFT e pela lembrança da Assembleia Legislativa, a quem agradeço fortemente. Com isso, encerro dizendo mais uma vez: algumas palavras às vezes perdem o sentido pelo uso corriqueiro, mas a gente tem que voltar a dá-las a devida relevância. Agradeço muito e encerro com elas. Muito obrigado. Parabéns ao professor Fernando Facuri Scaff. E agora, com a palavra, o doutor Christian Rodrigo. Bom dia a todos. Igualmente, ao professor Fernando, eu tenho aqui a agradecer, né, especialmente pela lembrança do meu nome. De modo geral,
estando eu em Curitiba, atuando em Curitiba, a gente fica um pouco mais distante, ou melhor, né, uma atuação mais remota junto ao IBDAFT, mas sempre podendo e tentando contribuir na medida do possível, né, com as atividades aí do Instituto, e parabenizar a pessoa do presidente, né, professor Kiyoshi Harada, pela iniciativa, junto com a Assembleia Legislativa, na voz aí do professor Pedro Jucá, cujo, né, homenagem, eu também tive aí o privilégio de participar, junto com um artigo no livro, que deve ser lançado aí em breve, mas, enfim, parabenizar ambos, todos aqui presentes, pela iniciativa de reconhecer, né, no final das contas, a atividade do jurista. Claro que, devido à matéria abordada pelo Instituto, a gente está falando do direito público, mas o jurista em geral, né? Então acaba sendo uma iniciativa, e a gente sempre tem que lembrar, isso está lá no artigo 1º da Constituição, que a gente vive num Estado democrático de direito, e lá no artigo 133 da Constituição nós temos o reconhecimento especial aí do advogado como uma pessoa, né, ou atividade essencial à administração da justiça. Então, nós temos, né, e essa iniciativa, tanto do Instituto quanto da Assembleia Legislativa São Paulo, de reconhecer a atividade do jurista, é lembrar que a nossa Constituição coloca, né, o advogado ou a questão do direito sempre em primeiro lugar. Então, se nós encontramos ou vemos um médico salvando vidas, um engenheiro construindo pontes, um bombeiro resgatando pessoas, enfim, que sempre está na mídia, sempre está sendo valorizado, né, e prestigiado na mídia, a gente tem que relembrar e enaltecer que tudo isso é possível porque nós, juristas, estamos administrando esse caminho para todos os cidadãos, enfim, para todos os administrados aí pelo Estado brasileiro. Então, o IBDAFT, ao fazer esse reconhecimento, ele está aí enaltecendo e reconhecendo, né, a posição e o destaque que nós, especial advogados, temos na atuação do dia a dia. Isso traz uma responsabilidade muito grande, né, uma responsabilidade muito grande aqui de nós juristas, que, infelizmente, em alguma medida não tem sido tão percebido, né, pela sociedade. A gente vê pesquisas recentes aí demonstrando o quanto o advogado não tem uma remuneração digna, tal como deveria. A gente vê advogado sendo executado na frente de escritório, a gente vê advogado, enfim, notícias que acabam denegrindo aí a posição do jurista, e o Instituto vem, né, fazer exatamente o contrário, reconhecer e prestigiar essa atividade que constitucionalmente tem aí um destaque, né? O advogado é a única profissão que tem esse reconhecimento expresso no nosso texto maior. Então, agradeço, né, agradeço a todos os presentes pelo reconhecimento, é uma honra. Não posso esquecer e deixar de mencionar o professor Eduardo Jardim, que orientou no meu doutorado, mas, além disso, né, além de orientador, acabou sendo e se tornando um grande amigo, parceiro aí nessa atividade profissional. Então, agradeço a todos e devolvo a palavra ao cerimonialista. Parabéns ao doutor Christian Rodrigo. E agora passamos a palavra para a doutora Thaís Costa. Bom dia a todos. Em nome do professor Kiyoshi Harada, eu faço meus cumprimentos a todas as autoridades aqui presentes. Não posso deixar de registrar que cada um dos senhores é, para mim, sim, uma autoridade. Professor Kiyoshi Harada, desde os bancos da universidade, as obras do senhor que embasam nossos conhecimentos e continuam sendo. Eu sou professora, falo para os meus alunos, quando recebi a sua obra de atualização, falei, gente, isso aqui é o direito vivo. É uma pessoa que, perante uma reforma, produz uma obra e já dispara para quem quer estudar a propagação do ensino, a propagação do conhecimento. Então, externar essa admiração que eu tenho por todos os senhores. Professor Fernando Facuri Scaff, tive a honra de assistir a palestra do senhor no Congresso Internacional de Florianópolis, também fã das obras do senhor. Minha área é o direito público, e essa paixão cresceu ainda mais na última década, que fui acompanhada pelo professor Jucá. Eu falo que ele é meu eterno orientador. Já findei o doutorado e não dou paz para ele em momento algum.
sempre recorro a ele, as pesquisas, pelo grau de intelectualidade do professor Francisco Pedro Jucá, a cultura ímpar que ele tem, a disponibilidade, a paciência. Eu acho que, perante todas as profissões que o senhor teve, que não foram poucas, e a gente estava comentando, né, professor, tantas trajetórias que o senhor teve na sua vida, eu diria que, sem dúvida nenhuma, o senhor vai ser o melhor professor que eu tive na minha vida. E aí me causou um problema, porque eu convido o professor Pedro Jucá para dar aula na faculdade estética, eu estou como coordenadora, procuradora institucional, e os alunos ficam pedindo, professora, traz o professor Jucá de novo para falar conosco por plataforma, porque, de fato, para quem estuda, para quem está no meio acadêmico, assistir o professor Pedro Jucá, ter a aula do senhor, é uma honra para todos nós. Eu sou do Mato Grosso do Sul, trabalho numa faculdade que me orgulho muito, que é a Faculdade INSTED, compartilho na instituição com os meus alunos todos os trabalhos da revista e digo para os senhores, eu como professora, os meus alunos mais engajados, não há sequer, professor Kiyoshi Harada, uma obra dessa revista que não é admirada, o trabalho, o zelo com o qual o senhor faz. Então, assim, para não me alongar, externar a admiração que eu tenho por todos que estão presentes aqui, eu termino falando, professor, vamos continuar o trabalho, vamos continuar publicando. Em breve, vou encaminhar a obra para o professor Francisco Pedro Jucá. Fazer um artigo é uma tarefa, né, assim, árdua. A gente quer dedicar, a gente quer pesquisar, mas quando envolve um sentimento como eu tenho, de admiração, de apreço, de gratidão pelo professor Jucá, é um pouquinho mais difícil, mas estou terminando, vou encaminhar e fico honrada de poder participar da associação. Tenho admiração aqui no Mato Grosso do Sul, falo da associação, e a minha diretora da faculdade quer que a gente convide, que faça um evento da associação aqui pela nossa instituição. Então, já fica o convite aqui do estado do Mato Grosso do Sul, todos que estão presentes, os associados que puderem vir, a gente fazer um evento, consegue organizar um evento aqui conosco, professor. Vai ser uma honra ter o senhor aqui. Eu sei que a agenda do professor Kiyoshi, professor Fernando, professor Christian, professor Marcelo, professor Jucá é concorrida, mas a gente ajusta um espaço para prestigiar o conhecimento aqui com o nosso estado também. E, findando essa fala, eu reitero meus agradecimentos, reitero minha admiração, meu apreço e me coloco sempre à disposição para os trabalhos da instituição no que for necessário, professor. Muito obrigada. Parabéns para a doutora Thaís Costa. E, nesse momento, eu vou compartilhar, então, uma mensagem do deputado Paulo Correa Júnior. Olá, doutoras e doutores. Eu venho aqui homenagear o Instituto IBEDAFT. Quero cumprimentar também o presidente Kiyoshi Harada e também cumprimentar todos os homenageados em destaque nesta oportunidade. Desejo a vocês sucesso, que continuem sendo inspiração para todos nós e referência em primeiro lugar. Bom, essa foi a mensagem deixada, então, pelo deputado Paulo Correa Júnior, e eu peço, então, para o presidente do IBEDAFT fazer o encerramento dessa solenidade. Parabéns a todos os homenageados. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos. O discurso do professor Francisco Pedro Jucá, sumariando o perfil de cada um dos homenageados, relembrando a sua atuação profissional ao longo do tempo, dá-nos a certeza de que acertamos em cheio a diretoria do IBEDAFT ao indicar esses 3 juristas de renome nacional para serem homenageados nesta data. São os professores Fernando Facuri Scaffi, Dr. Christian Rodrigo Peixete e professora Thaís Xavier Ferreira da Costa. Então, não só pelos discursos de elogios do Francisco Pedro Jucá, como também pela manifestação breve de cada um deles, revela a real importância
de todos os três no cenário jurídico nacional. Então, essa é a razão pela qual eu quero me parabenizar com os organizadores, com o mestre de cerimônia, com Francisco Pedro Jucá, com os três homenageados, agradecer a todos e dar por encerrado oficialmente este evento. Muito obrigado a todos. Obrigado. Salva de palmas ao IBEDAFT. Um abraço. E assim damos por encerrada a solenidade de hoje. Muito Professor? bem. Professor Quioche, estarei no seu escritório em breve para tomarmos um café e acertarmos o almoço. Quero Eu receber isso. estava pensando em mandar pelo correio, porque para a doutora Thais e doutor Cristian Rodrigo precisam mandar pelo correio. Tá Não bom. dá para a gente encontrar fisicamente, um está no Paraná, outro está no Mato Grosso do Sul. Você está mais próximo. Se No você nosso caso, eu insiste estou em em Genópolis, fazer mas está uma tudo visita bem. honrosa para o escritório, eu deixarei de encaminhar pelo correio, Então, vamos certo? acertar. E Acertamos, eu irei aí. Dá um abraço. aqui, apesar do empenho excepcional do sempre laborioso professor Francisco Pedro Jucá, na hora de transcrever as suas palavras, sempre o executor do serviço comete um engano. Então, eu peço que os homenageados relevem esse engano, porque ele disse assim: Instituto Brasileiro de Estudo de Direito Administrativo, vírgula, Finanças e Tributário. Não, se é estudo de direito, tem que ser financeiro, não é? Exato. Mas eu li certo financeiro. Portanto, eu peço que a compreensão dos homenageados para deixar passar essa breve, Imprecisão. esse Não breve é um erro, é uma equívoco imprecisão. involuntário, né? É imprecisão, Tá não é? bom? Muito bem. Senhores, homenageados, parabéns. Quioche, um abraço grande. Marcelo também. Jucá, você é um craque. Tá. Obrigado, Bom dia a pessoal. Um todos. abraço. Bom Grande dia, abraço. bom dia a Tchau, todos. tchau. Obrigado, agradeço. Tchau, Até a tchau. próxima.